Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Para a gente finalizar essa parte de loops, nós vamos estar falando aqui sobre dois últimos assuntos, o label e o break. Gostaria de começar falando aqui do break. Vou salvar esse arquivo aqui como aula11.html e a gente já cria a nossa estrutura. Bom, o break ele é bem simples, serve apenas para você interromper o loop. Uma vez que a gente viu que o continue ele serve para você pular aquela execução do loop, mas ir para a próxima, o break serve para interromper. Vamos supor aqui que eu tenho uma variável de controle i que começa valendo 0 e ela vai até menor que 10 e mais, né? Ela vai incrementar de 1 em 1. E aqui eu vou dar um console.log em i. Qual que é o efeito que isso tem no nosso browser? Ele vai simplesmente, né, contar. Ele vai simplesmente contar de 0 a 9 para a gente. Agora, suponhamos que eu queira pular o 7. Então, eu posso fazer se i igual a 7. Posso até usar o igual, né, por segurança. Eu dou um continue. Nem preciso das chaves. Continue. O que acontece? Ele pulou o 7. Essa é a função do continue. Mas vamos supor que eu queira parar o loop no 7. Então eu posso usar o break. Tá vendo? Veio até o 6. No 6 ele deu um break. E eu cortei a execução do meu loop. Então é essa a função do break, tá ok? A função do break ela é bem tranquila de se entender. O label também é bastante tranquilo. O label é apenas uma forma de você dar um nome, né, ou dar um rótulo por um trecho de execução do seu código. Eu vou usar aqui um exemplo que a própria W3C já traz para a gente poder ganhar tempo. Ele tem aqui basicamente um loop dentro do outro. Eu tenho ali duas variáveis, x e y, e aqui eu tenho o label. Ele criou um label chamado label cancela laço, dois pontos, e amarrou ele ao meu primeiro loop. Vocês podem ver que eu tenho um outro loop aqui, dentro do bloco de código do meu primeiro loop. Então, o que isso está fazendo? Deixa eu melhorar essa indentação aqui, porque eu sem indentação eu não sei ler código. Preciso de código indentado. Vou indentar também o meu loop aqui, mais dois espacinhos. Vou marcar aqui idente usando espaços. Ok. Agora eu vou indentar também o bloco do if, dentro do if. Ok. Bom, então, continuando aqui, né, eu tenho basicamente pera aí, ainda não foi direitinho não. Eu tenho basicamente um loop dentro do outro. Aqui eu instancio duas variáveis, né? Aqui no início, eu dou um label para o meu primeiro loop. E aí ele já escreve no meu log laço exterior e a contagem que ele tá. Ele começa de 0 e assim que entra já conta 1. Em seguida ele seta um no y, que é o laço de controle do meu segundo loop. Escreve, começa o loop, né? Sempre, aqui, nesse caso aqui está usando o while true, que vai executar um loop infinito, a menos que eu dê um break nele, que é o que está aqui, né? E aí ele escreve laço interior, também no log, escreve a contagem de z, incrementa z e testa. Se z e x forem igual a 10, ou seja, se ambos os laços atingirem 10, ele dá um break no loop de cima, utilizando o label. Isso que é bem interessante, tá certo? Porque quando se eu desse um break aqui, só break, ele ia encerrar o meu loop interno, o loop mais interno que eu tiver, que no caso é esse. E usando o break com o label, ele vai dar um break no loop amarrado a esse label. Então isso é bem legal,
tá certo? Então isso é bem legal. Então ele só vai parar o label de fora quando ambos chegarem em 10. Caso contrário, ele vai dar um break só em si próprio, só nesse while aqui. Ou seja, que é quando Z chegar em 10. Quando apenas Z chegar em 10, ele vai dar um break nesse loop e retorna e continua a execução do anterior. Tá ok? Bem tranquilo, bem legal. Não tem muito segredo não. Vamos ver a execução disso no browser. Olha, se a gente analisar aqui, ó, o laço exterior começou em 0, depois fez o interior de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou em 10, ele deu um break, voltou para o exterior. O exterior foi de 0, agora foi para 1. Aí fez o interior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu break, executou o exterior. E assim foi até que o exterior, quando o exterior chegou em 9, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? O exterior chegou em 9, o que acontece? Aqui ele incrementou. Então imprime 9, mas em seguida ele passa a valer 10. Por isso que quando chegou aqui, ó, Z era 10 e o X também era 10. E o que acontece? Ele deu um break no label e assim conseguiu cancelar o loop de fora. Tá certo, gente? Então um exemplo bem simples aí, já apresentado pelo código, pelo site. E eu trouxe ele aqui para explicar ele melhor para vocês. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês já sabem que podem postar no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail. Tá ok? Um grande abraço e até.